Mão é uma das coisas mais difíceis no desenho. Ela tem 1000 ângulos, 1000 posições, 1000 estilos diferentes e sempre parece que algo fica errado. E não desenhar mãos é frustrante, porque tu acaba perdendo muita expressividade nos teus personagens ou artes em gerais. Mas hoje eu decidi enfrentar isso de uma vez por todas. Vou te mostrar um método que realmente me ajudou a aprender a desenhar mãos passo a passo do jeito que eu uso hoje. Eu sou Kimaru e eu desenho há 1 ano. E eu sempre tive dificuldade com mãos, então hoje resolvi realmente aprender isso direito. Então vamos começar pela boa e velha estrutura. A estrutura é a base de tudo no desenho. Se tu não sabe exatamente o que é estrutura, é quando tu pega algo complexo e transforma em formas fáceis de entender. Mesmo que tu já tenha visto isso antes, não pula essa parte. Afinal de contas, é aqui que as mãos começam a fazer sentido de verdade. Com isso, claro, a gente pode começar pela palma. A palma é basicamente um bloco flexível, não um cubo rígido, como muitos tutoriais falam, mas uma forma que pode ser mais achatada, um pouco mais arqueada, dependendo da posição. Agora, sobre a estrutura do dedão, eu costumo dividir a palma no meio para entender onde ele começa. Isso me dá uma marcação clara da inclinação dele e evita colocar o polegar nascendo no lugar errado, por exemplo. E para os dedos existem duas formas principais de simplificar: cilindros e blocos. O quadrado. Se tu tá se perguntando se existe diferença entre eles, na minha visão, sim. Quando eu comecei, eu via que muitos artistas simplificavam os dedos de duas formas bem recorrentes, sendo elas cilindros e quadrados. E eu ficava me perguntando se tinha realmente alguma diferença. E depois de quebrar bastante a cabeça, eu percebi uma diferença real entre os dois jeitos. Os cilindros ajudam muito com proporção e com estilização, principalmente se você quiser pegar um estilo de um artista que você gosta. Enquanto quadrados ou blocos, que seja, deixa muito mais claro o ângulo e a orientação dos dedos e funcionam muito bem para realismo na minha visão. Claro que nada disso é regra, mas para mim eles têm propostas diferentes. E quando você entende isso, fica muito mais fácil escolher qual usar. Agora indo para os volumes. Uma coisa que muita gente esquece quando vai desenhar as mãos é que elas não são só uma forma e linha, elas têm volumes reais. Se você não colocar isso no desenho, tudo vai parecer meio chapado. Os principais volumes que você precisa lembrar são o volume do polegar, que forma aquela bolinha mais cheinha na base dele, o volume do lado do mindinho, que é aquela gordurinha chamada eminência hipotenar. Um nome bem esquisito, inclusive. E também o volume logo abaixo dos 4 dedos, onde eles se conectam com essa área do mindinho. Eu costumo conectar esses volumes desse jeito aqui. E lembrando, isso deixa tudo bem mais claro na hora de construir a mão em 3D, fazendo parecer a mão mais natural, mais sólida ou mais cara de mão realmente. Quando você pensa nos volumes, fica muito mais difícil de errar a mão por si só, porque você está pensando na forma dela em geral junto com os volumes. Agora, outra coisa rápida e importante é a interação dos dedos. Os dedos não se movem de forma independente. Quando um mexe, outro também segue um pouco junto. Então vamos lá. Sendo eles o que mais interfere um com o outro, o dedo do meio com o anelar, eles são praticamente impossíveis de mexer um sem mexer o outro. Logo em seguida veio o dos lados, que é o indicador do lado do dedo do meio, e o mindinho do lado do dedo anelar. Basicamente ele tem um movimento, mas não tão forte quanto o dedo do meio e o anelar junto. Inclusive o dedão não é afetado por nenhum deles. Essa interferência, essa interação entre os dedos ajuda muito quando você quer fazer poses mais naturais. Se você desenha cada dedo isolado sem pensar no movimento do grupo, a mão fica um pouco robótica. Então pensando nisso, ela vai parecer mais natural. Beleza? Agora que você já entendeu estrutura, dedos e volume, vamos para a parte que realmente mudou meus desenhos de mãos. Porque sinceramente antes até eu entendia a forma, proporção e essas paradas, mas cada vez que eu ia desenhar a mão, era sempre muito lento, muito travado, antinatural, sabe? E eu não tava gostando disso. Foi só quando eu comecei a tentar esboçar mais rápido que tudo começou a fazer mais sentido. E aí que entra o método que eu peguei do Chomeng. Chomeng é um artista coreano, bem famoso até no YouTube. Ele tem um estilo muito limpo. O que significa? Significa que ele não precisa fazer 500 camadas de esboço ou ficar refazendo linha toda hora. Não, é tudo muito direto, muito suave, muito preciso. E num vídeo dele sobre mãos eu percebi uma coisa que eu nunca tinha tentado: dar foco pelo movimento e não pela forma. Primeira coisa é entender que os dedos têm proporções bem equilibradas. Basicamente eles são divididos em 3 partes iguais, que são as famosas falanges, né? Isso já te dá uma base para você não fazer um dedo gigantesco e outro um biquíni chiquitinho. Mas o ponto mais legal do método dele é o que ele chama de fluxo 1-2. E basicamente ele tenta resumir o movimento dos dedos em 2 linhas. A primeira linha vai da base do dedo e vai até onde acontece a primeira grande mudança de direção, e a segunda linha vai até a ponta do dedo. E aí você repete esse processo seguindo o shape. Esse método já vai te mostrar para onde o dedo aponta, qual o plano, como ele está se movimentando, e ainda por cima é extremamente simples. É tipo um gestual. Isso funciona por conta de uma coisa muito simples: se você acerta o movimento,
você acerta o esboço da mão. Se você acerta só a forma, mas ignora o movimento, a mão fica estranha. Mas se você faz só o movimento e ignora a forma, também fica estranho. Então fazer a mão de forma mais rápida, mais fluida, mais gestual, primeiramente, e depois adicionar a segunda parte, que é usando forma, realmente me ajudou demais na hora de evoluir nas mãos. Você não tem que deixar bonita, você não tem que voltar fazendo linha toda hora. Não, quanto mais rápido você aprende a esboçar, mais natural a mão vai ficando. E aí que tá a chave, quando você começa rápido e você entende o desenho antes de construir, fica mais fácil na hora de você construir, usando formas. Assim você pode voltar a colocar a estrutura, os blocos, os volumes, o seu estilo, porque a pose já está resolvida. E esse processo me fez evoluir bem mais rápido do que ficar só decorando falange por falange, etc. Tá, beleza, mas eu te falei agora como que eu utilizo realmente, mas como exercitar isso, como realmente aprender a fixar isso. Bom, é o que eu vou falar agora. Para praticar mãos eu costumo usar dois jeitos diferentes, cada um serve para momentos diferentes do estudo. O primeiro é o gestual. Esse tipo de prática é mais solto, mais rápido e funciona muito bem quando você já tem uma noção de mão e quer treinar movimento, fluidez e poses mais naturais. É aquele estudo que você não se preocupa com detalhes, você só tenta entender o que a mão está fazendo e qual o gesto dela. Isso ajuda muito porque quando você faz gestual, você começa a enxergar a mão como um conjunto de movimento e não como vários dedos separados. E aí você consegue transformar ela em uma forma meio que natural, viva, flexível. Além disso, esse tipo de prática ajuda demais quando você quer treinar a imaginação, porque o cérebro começa a completar as formas sozinho. E um lugar que você pode praticar isso é o Line of Action. É um site que até eu utilizo, você coloca o timer curto e tenta pegar só a intenção da pose. Sem pressão, sem perfeccionismo. Agora essa foi a primeira forma. O segundo jeito é quando você realmente está começando a desenhar mãos e você quer aprender a fixar isso. Então quando você ainda sente que não entende muito bem como a mão funciona, aí vale mais a pena você fazer o estudo mais estruturado. Essa é aquela prática onde você pega uma referência e constrói a mão como se fosse um objeto 3D mesmo. Tudo com mais calma. Esse tipo de estudo é mais lento, mas é aqui que você realmente começa a entender o que você está desenhando. Eu recomendo você pegar referências simples do Pinterest ou do Instagram ou seja lá onde que você vai pegar, e tentar montar a mão usando os princípios que eu falei ao longo do vídeo. Faz primeiro o esboço, depois começa a estrutura, que vai ficar muito mais fácil na hora de você entender as mãos. E depois disso você vai comparar com a foto original, né, com a referência original. Você vai ver onde é que você errou, e aí você vai visualizar os seus erros. Ah, mas qual o erro que eu posso visualizar aqui, mano? Ah, são diversos. Dentre eles, estrutura, dentre eles movimento, dentre eles dedos, palmas, volumes. E aí você vai comparando e fazendo as suas anotações. Esse processo de comparar e ajustar é o que realmente me fez evoluir. Parece básico, mas foi exatamente assim que eu aprendi a desenhar mãos, combinando esses dois tipos de prática. Um para deixar mais solto e o outro para entender a estrutura de verdade. E quando você junta os dois, as suas mãos começam a parecer mais naturais, mais confiantes, mais tridimensionais. Mas é claro que isso é o que funcionou para mim. Talvez funcione diferente para você, talvez não. O importante realmente é você pegar o lápis na mão e você ir estudar. Obrigado por assistir até aqui. Isso me ajuda pra caramba. Se você quiser mais vídeos assim, comenta aí embaixo que você tem dificuldade de desenhar, que talvez eu faça um vídeo sobre. Até o próximo vídeo e já praticar a mão, hein?